E já lembrando aqueles que estão acompanhando essa live em casa, os pedidos de orações, né, um momento de oração aqui, a gente está colocando cada situação. Gálatas 5:13. Vamos ouvir? O subtítulo dela diz assim: não abusar da liberdade, viver a vida espiritual. No 13. Vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e vos devorais, vedes que não acabeis por vos destruirdes um aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis o apetite da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Palavras do Senhor. Então, essa palavra hoje, ela vem falar tanto para mim, para você, que o Senhor, ele nos fez livres. Ele nos deu a liberdade a cada um de nós, de ir e de vir, de escolher a Deus, ou até mesmo de não escolher a Deus. Ele nos fez livre em primeiro lugar. E eu estava a imaginar que quando a gente dá liberdade para alguém, a gente quer o melhor desse alguém. E a gente espera que essa pessoa venha para nós, que ele não nos afaste de nós. Como um pai e uma mãe que dá a liberdade ao seu filho. Ele dá essa liberdade, ele não deseja que ele vá e desapareça e suma e nunca mais apareça. Mas sim que ele volte. Que ele reconheça aquela bondade daquele pai e daquela mãe que ofereceu esta liberdade. Assim Deus nos fez livre. Mas também essa palavra, ela vem nos alertar no seguinte: vai dizer para nós: não abuseis, porém, da liberdade. Não abusas da liberdade que o Senhor deu para nós. Ainda vai dizer, com pretexto para prazeres carnais. Não abusa dessa liberdade que o Senhor te deu, que me deu, com pretexto. Aí qual seria esse pretexto, né? Abusar da liberdade. O Senhor fez livre não para que a gente desaparecesse para sempre e não viesse mais a Ele, mas para a gente vir a Ele. Para a gente reconhecer que Ele é Deus e Senhor. E este abusar dessa liberdade é ir embora. O abusar dessa liberdade com pretextos carnais é aquilo: eu vou me embora, eu vou ser feliz, eu vou viver na noite, eu vou para farra, eu vou ser feliz, né? Eu quero viver a minha vida livremente. Aí, esta liberdade não é a liberdade que o Senhor nos deu. A gente procura com esse pretexto: eu vou trabalhar muito, porque eu preciso comprar meu carro novo, eu preciso comprar minha casa. Mas então daí Deus está bem longe. Ó Deus, quando eu conseguir tudo isso, daí eu volto para ti. Aí quando consegue tudo isso, ele não fica satisfeito com aquilo que ele tem. Aí ele quer mais. E Deus vai ficando sempre para o final, sempre para o final. Sempre deixando Deus de lado. Mas não é isso que Deus quer. E ele continua dizendo: pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Essa liberdade que o Senhor nos dá não permite que a gente passe por cima do irmão que está ao nosso lado. O Senhor não permite isso. Ele fez eu livre e fez você livre. Mas não permite que eu passe por cima disso, porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não quero para mim, o mal para mim eu também não devo querer por meu irmão. Se eu sei que é prejudicial a vida do irmão, eu tomar o trabalho dele e eu passar por cima, né? Isso também faria mal a mim, eu também não queria para mim. Essa é a lei, essa é a verdade, essa é a justiça de Deus. Da gente não fazer as coisas, né, pensando só em mim. O egoísmo está fora dessa palavra. A caridade que Deus busca em mim e em você é esta. Que eu não quero de mal para mim, eu também não quero para o meu irmão. Eu tenho que amar ele como eu me amo, como eu me gosto. Eu tenho que também amar este irmão. Mas se vos mordeis e vos devorais, olha só, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Nossa, forte. O mundo aí fora é assim. Um quer arrancar o olho do outro. Quer devorar vivo. Ninguém pensa, né, como diz ali naquele versículo ali de amar o próximo com a ti mesmo, não existe isso. As pessoas querem devorar uns outros, querem passar por cima um do outro. Se eu estou bem, não interessa como o outro está, como o outro está vivendo. O importante é eu. É a minha vida, meu estado de vida. Então, o que acontece se a gente fizer isso? A gente vai destruir uns aos outros, diz a palavra. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis o apetite da carne. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não pelos apetites da carne. O Espírito Santo, ele vem impedir que eu, Terezinha, né, vá em direção, né, a um caminho errado, ao caminho da perdição. O caminho que quer fazer com que eu passe por cima do outro. Que eu deixe os meus desejos carnais tomar conta. Fazer com que ele seja abastecido. Fazer com que os desejos da carne sejam assim elevados. E o Espírito Santo diminuído. Não. Pelo contrário. O Espírito Santo tem que ser o principal. Porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva por um caminho seguro. Porque é Ele que vai separar o exagero. Uma vez eu ouvi um padre falar, Padre Xistos. Ele falou num retiro. Antigamente participava de retiros, né? Ele dizia assim, que o pecado é o exagero. O trabalhar demais é pecado, trabalhar é bom, não é? Mas se eu trabalhar demais é pecado. O comer é maravilhoso, não é? Mas se eu comer demais é pecado. E ele dizia isso. Então o pecado, as coisas erradas, as inclinações, os apetites da carne é este exagero. Tudo exageradamente. Primeiro deveríamos fazer um balanço, né? E colocar então o Espírito Santo. É tudo ao Espírito Santo. Deixar-se mover pelo Espírito. Deixar-se guiar pelo Espírito. E não deixar-nos guiar pelos apetites da nossa carne. Quanto mais longe de Deus, quanto mais frieza, quanto mais fraqueza na nossa oração, mais elevado nós vamos estar com o apetite da carne. E quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente buscar na oração, mais nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo. Ainda diz assim, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários a uns dos outros. É por isso
liberdade de filhos de Deus para ser livre e não sermos escravo. Mas se eu conheço a verdade e eu pratico o que não é verdade, e eu tento e eu não consigo, eu sou escravo. E aí a gente pode dizer sim, mas sim. Alguns poderiam dizer, já escolhi o mal. Faço mau uso da minha liberdade. A nossa liberdade, as decisões que nós tomamos quando queremos ser livres, que nós deixamos Deus, nós temos que saber que nós vamos ter as consequências dessas escolhas. As consequências de eu virar as costas para Deus, de eu buscar a minha vida própria, de eu buscar as coisas da carne, de eu não buscar o Espírito Santo, vai ter consequências para a minha vida. Igual como alguém quando pega um carro, sai dirigindo, né? Passando da velocidade, do limite, o que está sujeito? Está com a sua vida em risco, está colocando a vida de outras pessoas em riscos. E isso, então, é uma consequência. Aí, muitas vezes, a gente pega e a gente acusa Deus. Que a minha vida não está dando certo, Deus é culpado. Porque estou com uma enfermidade, Deus é culpado. Porque eu estou, né, aconteceu uma tragédia na minha vida, Deus é culpado. A gente tem que procurar em alguém para colocar a culpa. Mas a gente esquece de ver, de olhar, de que foi uma escolha minha e nós temos que assumir. Se a escolha foi minha de cometer algo errado, muita gente bebe, fuma, depois está com problema no pulmão, está com câncer no pulmão. E aí, onde que está Deus? Onde está Deus? Deus me abandonou, Deus esqueceu-me. Como Sião dizia, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Aí o Senhor diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode uma mãe dormir tranquila longe do seu filho? Pode. Aí diz o Senhor, e se ela esquecesse, eu jamais esqueceria de ti. Eis que o teu nome está gravado na palma da minha mão. Para que eu não me esqueça de ti, eu gravei o teu nome na palma da minha mão. Os meus olhos estão sempre sobre as tuas muralhas. E se você escolheu, e se você até os dias de hoje, escreveu uma história errada, a partir de escolhas erradas, longe do Senhor, saiba, irmão, que você não precisa continuar escolhendo errado. Você pode voltar-se para Deus. Você pode voltar imediatamente para Ele, e Ele vai te acolher, e Ele vai te amar, e Ele vai dizer que tu é precioso aos olhos dEle. E Ele vai derramar com grande abundância o Espírito Santo sobre vós. E eu quero trazer uma palavra profética. Essa palavra, eu anotei ela, porque eu estava rezando por este grupo, e eu não sabia nem qual a palavra para o dia de hoje ainda. E na oração o Senhor dizia assim, depois eu só vi quando eu já tinha preparado a pregação. O Senhor dizia assim, e diz para cada um de nós: a todos, sem exceções, buscando a salvação, encontrarão a garantia da minha palavra movida pelo Espírito Santo. Derramarei ardentemente o meu espírito, mudando todo o proceder errado, libertando, curando e salvando. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. É uma palavra de profecia. A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49, versículo 23. Pensa, irmão. A todo aquele que busca o Senhor, a todo aquele que chega até Ele
e reconhece as suas falhas, porque todos nós somos falhos, nós estamos sujeitos a errar a todo momento, a qualquer momento. O Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor conhece nós melhor. Ele me conhece melhor do que eu conheço. Diz os Salmos que a palavra ainda nem chegou à minha boca e já o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer. Irmão, a esse Senhor que te conhece, o que Ele espera de nós? Que fazemos nesta noite, irmão, a escolha de buscar o Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, como Ele diz. Derramarei ardentemente o meu espírito, mudando todo o proceder errado. Então, meu irmão, se até os dias de hoje eu procedi de maneira errada, se até os dias de hoje eu não busquei a Deus, se até os dias de hoje eu tive as minhas próprias escolhas e quebrei a cara, estou sofrendo as consequências dessas escolhas más que eu fiz, longe do Senhor, longe daquele que me deu a liberdade. Então é momento, agora é um momento, de tu dizer mesmo para o Senhor: Senhor, eu pequei contra ti e contra a terra, Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me acolhe, Senhor, por misericórdia. Tente piedade de mim, Senhor. Não deixa mais eu me inclinar pelo caminho do mal, Senhor. Derrama poderosamente teu Espírito sobre mim. Como disse na palavra há pouco tempo pregada aqui pela Terezinha, derramarei sobre vós águas puras, para nos lavar das vossas imundícies, diz o Senhor. Irmãos, muitas vezes nosso coração é cheio de imundícies, irmão. Cheio de sujeira. E nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós, como nessa palavra. Derramarei ardentemente o meu espírito. Irmão, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo agora. Sobre o teu caminho. Sobre as consequências que você tem vivido. De más escolhas. De inclinamentos, sobre os apetites da carne. Pede a misericórdia do Senhor neste momento mesmo, pelas vezes que não buscamos a Ele, nas vezes que Ele olhou para nós e esperou que viéssemos a Ele. Pede ao Senhor, derrama, Senhor, o teu Espírito. Meu Deus e Senhor, eu te peço, Senhor, por essa mãe que tanto sofre, Senhor. Eu te peço, Senhor, porque tu está revelando neste